A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Amigos do Futebol em Rede, hoje muito especial é o Futebol em Rede Entrevista. Como acontece em toda semana, nós temos um personagem muito especial convidado para participar da nossa programação. E estamos chegando agora no final do ano, vários clubes em São Paulo passam por eleições. Você já viu aqui, já acompanhou candidatos na eleição do Corinthians, do Santos, enfim. E o São Paulo também terá eleições. Um grande clube do futebol brasileiro e mundial que passará por eleições democráticas agora no fim do ano. Meu caro Fábio Seródio, um abraço, é bom revê-lo. Nosso convidado também já está na tela. Rapaz, hoje é uma entrevista justamente para mostrar aí os planos desse candidato para o futuro do São Paulo, certo, Seródio? Certo, quem você já está acompanhando na tela, o nosso convidado, que é o Roberto Natel, ele que tem 59 anos de idade, se eu não estou enganado, é empresário, fez parte da administração de São Paulo, é um São Paulino de longa data e, é lógico, agora é candidato, aliás, é o candidato da oposição. Fizeram um encontro de oposição e o Roberto Natel foi escolhido para concorrer com o Júlio Casares no São Paulo Futebol Clube. Obrigado, Natel, pelo carinho, pela consideração, por conversar com a gente. Afinal de contas, é o futuro do seu time, o futuro do São Paulo que estará em jogo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Roberto Natel, esse nome Natel tem uma ligação muito forte com o São Paulo, né? Eu queria que você explicasse essa ligação. E também o fato, o Seródio acabou de falar, vai ser oposição. Mas a gente soube que no São Paulo, vinha historicamente, que a oposição não é oposição nociva, raivosa, como existem outros segmentos por aí, inclusive fora do futebol. Como é que é essa situação? E fale um pouco dessa família que já ajudou tanto o São Paulo e da qual você faz parte também, Roberto. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da família, né? Um orgulho muito grande do Laudo, como que ele foi no São Paulo Futebol Clube, o que ele fez no São Paulo Futebol Clube, né? O exemplo que ele deu, não só no São Paulo, mas para toda a família, como administrador de São Paulo, como governador do estado de São Paulo, né? Então é um orgulho muito grande e uma responsabilidade muito grande, né? Então eu fiz o meu caminho ao contrário de muitos conselheiros, porque apesar do meu nome ser muito forte dentro do São Paulo Futebol Clube e representar muito, eu comecei de baixo, eu comecei como assessor de esportes amadores e fui fazendo degrau a degrau para ter conhecimento de todas as áreas do São Paulo, para poder representar muito bem a família e dar o exemplo que o Laudo sempre deu a todos que conheceram ele no futebol, né? Então é isso, eu tenho um orgulho muito grande, o respeito e uma responsabilidade muito maior ainda por representar a família. Você é sobrinho dele, Roberto? Eu sou sobrinho neto dele, o Laudo é meu tio-avô. Roberto Natel, deixa eu aproveitar aqui, eu vou pedir para você até apenas subir um pouquinho a tua imagem, porque senão a gente não vai conseguir ver você. Aí ficou perfeito. Tá ótimo. Programa ao vivo tem dessas coisas. Agora, Roberto, é o seguinte, você é um candidato que tem um histórico dentro do São Paulo, todo mundo conhece você. Você foi vice-presidente de mais do que um presidente, o Carlos Miguel Aidar, e também do Leco. Eu queria que você contasse, por favor... também do Juvenal. E também do Juvenal. Também. Três. Eu queria que você contasse, por favor, aonde que houve a ruptura entre você e o quadro que hoje está na presidência do São Paulo. Afinal de contas, você é um candidato de oposição. Então, foi logo no início da gestão do Leco, né? Porque a partir do momento que eu aceitei a vice-presidência do Leco, e dessa vez, ao contrário do Carlos Miguel, eu fui eleito. Então, o cargo é do São Paulo Futebol Clube, não do presidente, e eu tenho que honrar os votos de quem, junto com o Leco, votaram em nós. Então, o cargo, ao contrário do Carlos Miguel, na época do Carlos Miguel, quando eu vi que o Carlos Miguel também não estava fazendo aquilo que todo São Paulino gostaria da atitude do presidente, eu pedi demissão, agradeci, pedi demissão e comecei a combater. Mostrou que eu estava com a razão
tanto é que o Carlos Miguel acabou deixando o cargo. Já com o Leco, o cargo é meu, é do São Paulo Futebol Clube. Então, como que eu poderia combatê-lo mais forte? Estando na vice-presidência. E foi o que eu fiz, porque o Leco tinha prometido fazer mudanças. Houve a mudança do estatuto e naquele momento era para contratar profissionais com meritocracia e mudar o São Paulo Futebol Clube com profissionalismo. E ele fez exatamente o contrário. Ele começou a fazer uma política de Brasília, né? Uma mini Brasília no São Paulo Futebol Clube. No primeiro momento ele escolheu 2 conselheiros, naquele momento eu não achei que tinha nenhum problema, que às vezes você tem uma pessoa de confiança e você quer essa pessoa de confiança do seu lado, até aí eu achei normal. Quando ele começou a contratar 3, 4, 5, 6, 7, até 8 conselheiros remunerados, né? Já a partir do terceiro eu comecei a votar contra e fui várias vezes na sala dele e falei, pô, você não precisa fazer isso, você tem a faca e o queijo na mão para fazer uma administração magnífica e mudar o São Paulo Futebol Clube. E ele não quis fazer assim, ele quis fazer política remunerada, e aí a partir daquele momento eu comecei a me dispor com ele. A segunda vez que eu me dispus, quando ele começou a contratar pessoas, jogadores sem critério, né? E um deles foi o Maxwell, depois foi o Jean e tal, e eu, mais uma vez, conversando com ele, falando, não faça isso, vamos usar critério e tal. Ele, assim, não quis, além de outras atitudes, né? E aí, a partir daquele momento, já no 5º mês, eu já estava como oposição dele, né? Mas sempre respeitando, sempre falando internamente, sempre brigando no Conselho de Administração e no Conselho Deliberativo, nunca fora do São Paulo. Quando eu comecei a falar, foi quando me atacaram e aí eu tive que expor a situação, foi quando eu comecei a bater e a imprensa começou a saber que eu estava contrário às atitudes do Leco. Roberto Natel, muito se falou sobre o atual time do São Paulo, que vai bem até no Brasileiro, está com uma classificação encaminhada, na minha opinião, na Copa do Brasil. Tem um jogo de volta contra o Flamengo, que é um jogo difícil, é claro. Mesmo que tivesse ganhado de 2 gols de diferença, ainda diria que é difícil. Se tivesse empatado, seria difícil. Ou seja, é um adversário forte, em que pede o São Paulo ter levado vantagem nos últimos jogos. Mas dentro do São Paulo, muito se especula o Fernando Diniz ou não na continuidade. Fala até você e também o outro candidato já tinham acertado com o Rogério Ceni. Assim que ele saísse do Ceará em fevereiro, no Fortaleza, melhor dizendo, em fevereiro, ele viria para o São Paulo. Como é que é isso? Se você vencer as eleições, você mantém o Fernando Diniz, você mantém o Raí, você mantém o Lugano, você chegou a conversar com o Rogério Ceni. Como é que está essa situação em termos de time de futebol e comissão técnica e diretoria? Em nenhum momento eu sentei com o Rogério Ceni, em nenhum momento eu pensei no Rogério Ceni. O primeiro ato meu que eu fiz foi, a partir do momento que eu ganhei a convenção da oposição, eu chamei o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio vai ser o meu diretor de futebol. Então eu estou alinhado junto com o Marco Aurélio comigo, e nós estamos decidindo como vai ser. Nesse momento, aquilo que eu falo, o São Paulo, se jogar as 2 últimas partidas, se não me engano, são 2, ele fica em primeiro lugar no Brasileiro. Jamais eu vou tirar o Diniz. Ele está indo bem nesse sentido. Eu só vou saber lá na frente, em janeiro. Agora eu não posso falar. É aquilo que você falou. Ele está bem, ele está na Copa do Brasil, ele está no Brasileiro em terceiro lugar. Então, eu, sinceramente, só terei essa resposta lá na frente. Mas eu digo para você, se o Diniz estiver em primeiro lugar, você acha que eu vou tirar? De maneira alguma. Nem eu, nem o Marco Aurélio. Mas com relação aos outros diretores e gerentes do São Paulo Futebol Clube, isso vai ser uma escolha do Marco Aurélio Cunha, né? Eu já falei com o Marco Aurélio, o São Paulo vai mudar em que sentido? Antigamente o diretor do principal e o diretor da base. Desta vez vai ser um diretor só. O Marco Aurélio vai tomar conta de toda a cadeia do futebol, para aproximar o time da base ao principal. Então, eu quero trazer esses jogadores da base, porque hoje o que acontece? Quando um jogador da base sai de Cotia e vem para a Barra Funda, ele é um estranho no ninho. Eu quero fazer exatamente o contrário, unir isso aí para que
o time de base joga que nem o time principal, que o técnico do principal converse com o técnico da base. Então, eu vou aproximar e vou mudar isso no São Paulo Futebol Clube, junto com o Marco Aurélio Cunha, que vai ter uma força total na minha gestão. Eu vou fazer o papel de presidente, acabar com essa dívida, focar em trazer o São Paulo de volta para o seu caminho, que há muito tempo, há uns 8 anos, saiu fora da sua linha. Roberto, você sabe que o São Paulo tinha uma tradição muito grande, até mesmo no aspecto político. Quando se falava de São Paulo, lembrava-se dos cardeais do São Paulo. O São Paulo era um clube que resolvia tudo internamente. Mas uns tempos a essa parte, a coisa mudou. Hoje, por exemplo, tivemos aquele assunto hacker que você conhece, que acabaram envolvendo o teu nome, que seria uma pessoa que andou fazendo propostas indecentes para não mostrar alguns fatos que aconteciam na administração de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa mudança, o São Paulo de cardeal para um São Paulo escandaloso, Roberto. Então, isso aí são as redes sociais, é o celular, né? O mundo mudou muito, então antigamente era muito mais fácil você deixar isso internamente, hoje é muito difícil, né? O que o São Paulo precisa voltar até é transparência, muita transparência que acabou há um tempo atrás. E com relação a esse negócio do hacker, uma coisa muito absurda que fizeram com o São Paulo Futebol Clube comigo, porque esse hacker aí, semana passada, já invadiu, superou o Tribunal de Justiça, está invadindo bancos, está invadindo ministros. Então você vê que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, pelo contrário, eu fui vítima como as outras pessoas estão sendo vítimas desse hacker. O problema é que o Roberto Natel vem combatendo a gestão, já não é de hoje. Então, quando fizeram uma pegadinha para descobrir onde que estava saindo, e são documentos que não tem nenhum segredo, que eram contratos que iam para o Conselho Deliberativo, 240 conselheiros tinham a ciência desses contratos, então não tinha absolutamente nada que pudesse fazer com que esse hacker pedisse aí, fizesse alguma chantagem, qualquer coisa desse tipo. Porque, primeiro que eu acho o seguinte, se tivesse alguma coisa errada, que ele mostrasse para a gente tirar quem estivesse fazendo a coisa errada. Seria ótimo que se ele tivesse alguma coisa, mas não tinha não. O problema é que, como o Roberto sempre quis resguardar a instituição, o Roberto sempre defendeu o São Paulo Futebol Clube, porque o papel do conselheiro é esse, de defender, de resguardar a instituição. Fiz isso ou deixa de ser cardeal. Eu acho que a gente tem que ter uma linha só, é a linha que todo São Paulino quer, da transparência, da responsabilidade, da coerência, tudo isso. E o São Paulo perdeu isso durante um bom tempo. Infelizmente, é triste ver esse negócio do hacker, é triste ver que as pessoas estão usando isso para tentaram fazer com que eu não tivesse condições de ser candidato da oposição, essa que é a grande verdade, de tentar utilizar desse meio sujo, na minha opinião, muito sujo, né? Mas que com o tempo vai mostrar a verdade, com certeza vão pegar esse hacker e vão esclarecer, e as pessoas que tentaram me incriminar nesse sentido vão pagar por isso, se Deus quiser. Agora, com relação a ficar internamente, é muito difícil com as redes sociais hoje, infelizmente. Verdade. Estamos aí na ditadura da rede social. Hashtag diga não à ditadura da rede social. Roberto Natel, o presidente Roberto Natel, do São Paulo Futebol Clube, contrataria Daniel Alves? Olha, naquele momento que contrataram o Daniel Alves, eu fui no microfone lá do Conselho Deliberativo e dei os parabéns para o presidente. Porque naquele momento ele dizia que tinha o marketing. Se você tem o marketing, o Daniel Alves é o jogador do São Paulo Futebol Clube, não tenha dúvida. Ele só traz benefícios para o São Paulo Futebol Clube. Agora, da forma como foi feito, jamais eu teria trazido o Daniel Alves, porque o São Paulo estava com uma dívida já naquele momento muito grande e sem condições de como se diz, de receber essa conta naquele momento. Então, eu não contrataria o Daniel Alves. O Daniel Alves está no São Paulo, tem contrato no São Paulo. O Roberto vai sim cumprir esse contrato do Daniel Alves, vai sim contratar
um diretor de marketing capaz, porque o marketing está muito mal no São Paulo Futebol Clube. Você tem que trazer um diretor de marketing com meritocracia, que seja do ramo, e esse diretor de marketing vai ter que trazer o patrocínio que falta para completar as despesas que o Daniel Alves faz no São Paulo Futebol Clube, né? Então, não tenha dúvida, naquele momento eu jamais teria contratado sem um patrocínio. Um dos grandes orgulhos do torcedor do São Paulo, e até de vários conselheiros, eu sei disso por convivência, é o Morumbi. Só que o Morumbi, Roberto, deixou de ser a galinha dos ovos de ouro faz muito tempo. O Morumbi passou por problemas estruturais, na minha opinião, foi mal administrado. E hoje o Morumbi, se você colocar num ranking, seria a terceira opção de grande estádio em São Paulo. O que você pretende fazer? Qual o seu diagnóstico para o Morumbi? O que você acha que deve ser feito para resgatar o orgulho que o torcedor tinha no Morumbi? Então, na época do Juvenal Juvencio, quem tocou todos os shows do Morumbi fui eu. Quando o Juvenal passou os eventos para a minha responsabilidade, o Morumbi alugava o estádio por R$300 mil. Eu passei para 500, para 600 e depois passei para 1.200.000. Foi o estádio que mais cobrou para fazer eventos num estádio de futebol. Naquele momento, eu conduzia, mas eu não só conduzia, eu parava para entender quais eram as dificuldades dos organizadores, o que eu tinha que fazer para que eles tivessem a tranquilidade de vir para o Morumbi, né? Então, naquele momento, eu sabia tudo que era necessário para que você tivesse um show dentro do Morumbi. Quando foram lançadas as novas arenas, o Morumbi deixou de ser referência, porque os novos estádios atendiam aquilo que os organizadores necessitavam. Então, eu tenho a noção do que o Morumbi precisa ser feito, porque além de eu ir nos outros eventos, nos outros estádios, para entender a dificuldade que hoje o Morumbi passava para os organizadores, então é uma reforma muito básica, não é uma reforma muito grande não, para você trazer os shows de volta, os eventos para o Morumbi. Não tenha dúvida que eu vou fazer essas modificações, porque eu tenho conhecimento, eu vivi todos os shows, eu fui nas outras casas para poder saber o que eu tenho que fazer no Morumbi. São umas reformas não muito grandes, mas a reforma que tem condições de ser feita na situação que o São Paulo está hoje, e modernizar o São Paulo com relação às mídias, à informática. Você precisa trazer o Morumbi, o torcedor para dentro do Morumbi, quando ele entra no Morumbi, conhecer a história do Morumbi, ter como comprar um refrigerante pelo celular. Você tem que conhecer o seu torcedor, as pessoas que frequentam dentro do estádio. Então, tenho certeza de que eu sendo presidente do São Paulo Futebol Clube, o Morumbi vai voltar a ser concorrente, um concorrente muito forte dessas casas aí, dessas arenas novas, porque eu vou modificar o Morumbi para que a gente tenha os shows dentro da nossa casa, porque o nosso estádio é um estádio com muito cuidado. Se você entrar dentro do estádio, você vai ver que tem a manutenção, você não encontra nada fora do lugar, e você tem um estádio totalmente pago, então tem condições de você ser muito bem competitivo. Já os outros estádios ainda estão pagando as suas contas, tudo isso, então não tenho a dúvida que eu vou trazer vários eventos, não só de shows, mas dia a dia no Morumbi. Roberto, tem agora o metrô ali perto, né? Do Morumbi, muito próximo, que também ajuda a locomoção de torcedor, e infelizmente a pandemia está impedindo a chegada do torcedor a qualquer estádio, mas houve um momento em que para chegar no Morumbi, para estacionar, havia muito problema. Eu me lembro que eu era vice-presidente da CESP e nós fomos conversar no Morumbi sobre estacionamento para a imprensa, que era naquele terreno que fica à frente, que segundo a prefeitura lá é um terreno que tem um jardim bonito, tem passarinhos voando, esquilinho brincando na água, e na verdade não tem nada disso. A única coisa que está certa lá é a banca de jornal. Nem a polícia parece que está no lugar certo, ou pelo menos está autorizado. Mas, de qualquer maneira, só para mostrar para você como que o São Paulo começou a degringolar. E daí eu falei o seguinte, na época, eu não sou engenheiro, é claro, né? Falei como leigo.
Gente, não dá para fazer um estacionamento subterrâneo debaixo dessa praça aí, e inclusive com a passagem já direto para dentro do Morumbi, por debaixo ali, né? Aí o presidente da época falou assim para mim: olha, o meu problema aqui no São Paulo é do portão para dentro. Lá fora não quero saber. Aí eu disse a ele: o senhor está acabando de perder o estádio da Copa do Mundo. No parque, no business, amigo. Você não vai conseguir. Eles vão destruir seus sonhos, você não vai ter Copa do Mundo aqui. E realmente ficou em segundo plano. Foi até bom para o São Paulo, né? Porque todo mundo que fez estádio para a Copa se endividou, teve que tomar por empréstimo obrigatório no BNDES, né? Mas, de qualquer maneira, é a pergunta que eu faço para você. Eu sempre senti falta de um estacionamento, não para a imprensa, que isso aí, a imprensa também faz parte do público nesse momento, mas realmente para receber melhor as pessoas que queiram ir ao Morumbi. Agora, o metrô, admito, ficou mais fácil. Há alguma coisa nesse sentido ou não? Veja, não há nada nesse sentido, mas na época que o estádio Morumbi estava sendo concorrido para participar da Copa do Mundo, o que o Juvenal via naquele momento era exatamente o entorno do Morumbi. O Juvenal nunca pensou em ser o estádio da Copa, mas o que ele pensava? Ele pensava à frente disso, porque ele falou: Roberto, se eu conseguir trazer a Copa do Mundo para o Morumbi, vem a linha ouro, aí vem essa praça que você fala, e ela ia ficar elevada, não ia baixar, não, ia ser um elevado, e o estacionamento estaria embaixo, porque ela é inclinada, você sabe, né? Ela é bem inclinada. Então, ele ia ter o estacionamento ali para atender o metrô, a linha ouro, e o São Paulo ia ganhar muito com isso. Ele nunca pensou, de fato, em um jogo no Morumbi da Copa do Mundo, mas ele estava pensando no futuro do São Paulo, o que isso traria de renda para o São Paulo Futebol Clube. Hoje nós temos um diferencial, né, daquela época para essa época. Hoje as pessoas estão vendendo os carros, usando Uber, usando táxi, carro comunitário, e a gente tem esse diferencial que hoje você tem a 1.100 metros do Morumbi, plano, você chega de metrô e vai tranquilamente. E qualquer evento muito grande, em qualquer lugar do mundo, os organizadores fecham em volta, não deixam os automóveis. Eu não vejo assim, concordo com você, no sentido daquela praça. Aquela praça é uma praça que é de concreto, se você olhar, está totalmente de concreto. Não tem o porquê não utilizar ela em dia de jogos, não tem o porquê não poder utilizar e fazer para a população, não para o Morumbi, mas para a população, atender a população, até para o metrô que está do lado, fazer um estacionamento lá. Eu acho que faltou um pouquinho de um trabalho com as autoridades para você reverter isso. Eu acho que ainda tem condições de fazer isso. Vamos ver se a gente tem possibilidade, junto com as autoridades e com o bairro em volta, mostrar que se você elevar ali, fazer uma praça, elevar e usar a parte de baixo como estacionamento, todo mundo vai sair ganhando. As residências em volta, as pessoas que venham para o estádio vão ter um estacionamento, os jornalistas terão esse estacionamento, até pessoas que vêm lá de cima da Giovanni poderão parar o carro ali, pegar o metrô mais próximo. Então, eu acho que é questão de um trabalho junto com as autoridades e modificar isso. Mas, nesse momento, eu não tenho nenhum estudo sobre isso. Deixa eu dar um pouco de pimenta nessa história. O São Paulo sempre reclamou, muitas vezes reclamava de que não tinha aliados, por exemplo, na CBF. Hoje o presidente da CBF é ligado ao São Paulo, é São Paulino, a família dele é toda São Paulina. Rogério. O Rogério Caboclo. Até onde ter um aliado como presidente da CBF será uma carta na manga para o São Paulo Futebol Clube, Roberto? Veja, eu não vejo desse modo, porque o presidente tem que estar olhando para todos os times, e não é porque ele é conselheiro de São Paulo que ele vai olhar diretamente pelo São Paulo, pelo contrário. O que faltou no São Paulo nesses últimos tempos? De um presidente estar presente na federação, estar presente na Federação Paulista, na CBF, na Conmebol, e eu vou fazer esse papel como presidente. Nos últimos anos aí, os presidentes tentaram ser presidente e diretor de futebol. Eu não vou fazer esse papel, o meu papel vai ser de presidente.
ir em cima dos bancos para acabar com essa dívida, ir atrás dos parceiros e patrocínio, fazer o papel de presidente da federação, na CBF, na Conmebol, é o papel do presidente. Então, presente lá na CBF, com certeza, muito mais presente do que qualquer outro presidente nos últimos 8 anos tiveram. Então, assim, desta forma, você indo lá, reivindicando, mostrando que você tem razão, você vai modificar, porque o São Paulo vem devendo muito nesse requisito em relação às autoridades do futebol. Roberto Natel, você acha que o São Paulo chegou, aliás, estou chamando de você, né? Nós somos contemporâneos, o senhor é um cara tão importante, e um cara também não é pejorativo, né? Tome por isso, mas você acha que o São Paulo chegou a esse nível de dívida que tem hoje? Por quê? Foi má administração, realmente, esse ano ainda o futebol teve tantos problemas com a pandemia, é verdade, mas todos tiveram, né? Porque chegou num nível que o São Paulo, pelo menos, nunca viveu. E vários clubes estão assim. E como é que se resolve isso? E por que chegou a isso? Por uma administração totalmente sem planejamento, contratações indevidas, comissões altíssimas. Então, o São Paulo, é aquilo que eu digo, nos últimos anos, as pessoas, de vez de trabalharem para o São Paulo, tentaram trabalhar para elas. Essa que foi o grande erro das pessoas atuais do São Paulo Futebol Clube, onde eu vou tentar fazer essa mudança, eu vou focar em pessoas que estão querendo trabalhar para o São Paulo e com o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? Acabar com a dívida, de fazer um time forte com a base, utilizar a base, não contratar por contratar, porque o São Paulo, se você olhar nos últimos 10 anos, foi o time que mais vendeu o jogador, mas também contratou muito mal. Vendia os garotos que podiam vender por um valor muito maior, vendeu e aí trazia um jogador que depois que você utilizava não tinha como vender da mesma forma. Então, aí que foi o do São Paulo. E a grande dívida do São Paulo vem no futebol. 80% das despesas do São Paulo Futebol Clube é no futebol. Então, a partir do momento que você vai ter um diretor de futebol que conhece, que é o Marco Aurélio Cunha, você vai ter responsabilidade para a contratação. Você só vai contratar se você não tiver esse jogador na base. E assim mesmo, se for muito necessário. Caso contrário, nós vamos utilizar os jogadores da base com o elenco que a gente tem experiente aí, que nem o Daniel Alves e outros aí que estão aí, e fazer com que você use desta forma para acabar a dívida. Porque o São Paulo é um grande time que não tem utilizado bem o seu marketing, não tem utilizado bem o seu sócio-torcedor, ou seja, em todos os aspectos, São Paulo Futebol Clube está lá embaixo. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande dizendo que a partir do momento que eu assumi o São Paulo Futebol Clube, que o São Paulo Futebol Clube vai abaixar sim essa dívida, porque se você tiver que nem um Breno, se você conseguir segurar bastante eles, é capaz de você vender pela metade da dívida do São Paulo Futebol Clube. Você tem que ter coerência, saber a hora certa de vender esse jogador, segurar o máximo possível, fazer com que esses garotos tenham identidade dentro do São Paulo. Quando sair, você vai lembrar que ele teve no São Paulo Futebol Clube. É desta forma que você vai acabar com a dívida. Nos últimos anos, os 2 últimos presidentes não souberam administrar e, pelo contrário, foram torcedores e muito mal torcedores. Vamos supor que você vence a eleição. Você vai sentar na mesa de presidente de São Paulo com o seguinte pepino na sua frente. Além da dívida, o São Paulo não ganha nada há muito tempo. O São Paulo era um time vencedor, era tido como soberano, e hoje o São Paulo não consegue ganhar nada há um bom tempo. A tua prioridade vai ser salvar a questão financeira ou ter um time forte para representar o São Paulo e conquistar título? É aquilo que eu digo, todos nós somos torcedores, né? E fanáticos. A partir do momento que você assume a presidência, você tem que tirar um pouco isso de fora de você e ser um administrador. Não tenha dúvida que o meu foco vai ser em estabilizar essa dívida, acabar com essa dívida. Fazer o que o Flamengo fez. Você tem que pensar não na minha gestão, mas sim nos próximos presidentes. O sucesso do São Paulo sempre foi que um presidente terminou o que o outro estava fazendo, sempre com um objetivo lá na frente. E nos últimos anos, os 2 últimos presidentes pensaram no momento, como torcedor, contratou por contratar,
não olhou os critérios, trouxe com salários absurdos. Então, na minha gestão vai ter um teto salarial, vai ter coerência na contratação, mas o meu grande objetivo é fazer com que o São Paulo se torne grande de novo, pensando nos próximos presidentes. Então, esse presidente vai pensar na gestão e no São Paulo Futebol Clube em trazer de volta a sua história do passado para o presente. Roberto Natel, é uma pergunta sobre o futebol do São Paulo atual. Às vezes criticado, às vezes elogiado, às vezes sem confiança, né? O torcedor, o São Paulo é um time muito irregular. Você está satisfeito com o seu time no gramado, no campo? Olha, o São Paulo Futebol Clube tem pecado muito na defesa, né? Tá tomando muitos gols. Eu acho que tem que olhar um pouquinho para esse lado. Eu gosto do time de São Paulo, eu acho que o time de São Paulo é um time bom. Eu acho que você tem que olhar um pouquinho para esse lado aí e tentar ver qual que são as dificuldades para você segurar, porque nos últimos jogos eu acho que a gente tomou mais de 6 gols, né, dos últimos 2, 3 jogos. Então, olhar essa falha aí, que aí você vai melhorar o elenco sim vai se fortalecer, porque o São Paulo tem uma frente muito grande, que tem feito gols também. Então, a partir do momento que você ter uma estabilidade na parte defensiva, não tenha dúvida que o São Paulo vai ficar no topo. Roberto, você falou durante esse nosso bate-papo aqui a palavra base diversas vezes. Ou como solução para montar um time, ou como solução para vender jogadores e conseguir acabar com a dívida. E eu conheço, por exemplo, o Marco Aurélio Cunha, a pessoa que você indica como responsável do futebol de São Paulo. Aí temos uma questão estrutural. O CT de Cotia, que é lindo, divino, maravilhoso, que aliás tem o nome do seu tio-avô, né? Do seu tio-avô, que a gente fala, né? Laudo Natel. Ele fica bem distante. Esse é um problema que é um problema logístico do São Paulo em relação ao CT de Cotia. E eu já falei isso para o Marco Aurélio, vou falar isso para você também. Por que não tirar o time da Barra Funda, que é um espaço pequeno, que não é do São Paulo, para colocar em Cotia, que é um espaço enorme e que é do São Paulo? Qual é a dificuldade de acontecer essa transferência de logística entre time de base e time profissional? Se ficar todo mundo junto, melhor para ver, né, Roberto? Então, na minha a live que eu fiz, eu falei que eu quero realmente levar o profissional para Cotia e pegar a Barra Funda e colocar os menores de 11, 13 anos lá na Barra Funda, que fica próximo da cidade, onde esse garoto vai poder ir para casa, tem um colégio mais próximo, tá, o pai pode estar mais próximo dele. Eu tenho, sim, na minha cabeça em levar, por isso que eu digo, quando eu quero aproximar, eu vou conversar muito com o Marco Aurélio nesse sentido, porque eu acho fundamental o time principal ir lá para Cotia, sim. Vamos fazer com critério, com coerência, mas o meu objetivo é aproximar exatamente dessa forma. A partir do momento que você bota o time profissional lá, com os outros times que vão logo em sequência para o profissional juntos, é aquilo que eu falei para você. O técnico do principal vai estar conversando com o técnico da base, vai poder olhar o jogador, porque ele está lá o dia inteiro, vai ver o treino dos jogadores da base. Então, o meu objetivo é fazer isso, porque lá na Europa vários times são assim. Então, eu acho que chegou o momento do São Paulo reverter um pouco essa situação. Tem como utilizar a Barra Funda, jamais abrir mão da Barra Funda, mas tem como você reverter nesse sentido. Você tem razão e é um dos meus objetivos. Olha, a minha última pergunta nessa entrevista, Roberto Natel, é sobre a situação do São Paulo no futebol brasileiro, que no ano passado se classificou para a Libertadores, até fez uma boa campanha. Esse ano joga bem o brasileiro, na minha opinião, está brigando lá em cima, pode terminar com o primeiro turno como líder. Se você analisar o futebol nacional, o São Paulo está atrás de que time grande? Do Flamengo, de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro? Não estou falando só dentro do campo futebol jogado, mas em termos de estrutura, ele acabou perdendo para quê ou para quem? Olha, o São Paulo tem perdido para ele mesmo, né? São Paulo tem perdido para ele mesmo. Quem que está fazendo o São Paulo perder? São os dirigentes. Os grandes culpados do São Paulo Futebol Clube hoje são os dirigentes. É por isso que eu resolvi sair candidato a pessoas que estão focadas
em trabalhar para o São Paulo e fazer o São Paulo voltar a ser referência. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. O São Paulo pode terminar em primeiro lugar, no primeiro turno, em primeiro lugar. Então, eu acho que o São Paulo tem um grande time, tem um grande elenco, tem um centro de treinamento da base excepcional, melhor que qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que o São Paulo está perdendo para ele mesmo. E os culpados são os dirigentes. Já que você falou nisso, eu tenho duas perguntas para finalizar o nosso bate-papo aqui, Roberto. A primeira pergunta é justamente essa. O São Paulo é um clube que está atrasado em relação ao seu estatuto, ainda temos uma eleição indireta para a presidência do São Paulo, enquanto outros clubes você vê uma manifestação mais democrática, uma movimentação mais democrática, com associado, por exemplo, votando para presidente. Essa é uma ideia, fazer o sócio votar para presidente e acabar com esse voto indireto para a presidência do São Paulo, Roberto? Eu tenho falado em todas as minhas entrevistas de que o meu objetivo é fazer essa mudança, não depende do presidente, que tem que mudar o estatuto, sim. O meu objetivo é fazer com que o sócio do clube vote diretamente para o presidente, não só o sócio, criar uma categoria de sócio torcedor ou um sócio patrimonial do futebol, onde essa categoria, depois de X anos de pagar a mensalidade, ele ter direito de votar para o São Paulo, votar para a presidência do São Paulo Futebol Clube. Então, eu vou fazer um trabalho muito forte para fazer essa mudança, onde vai ter uma categoria de sócio torcedor e o sócio também votar diretamente para o presidente. O São Paulo precisa mudar, o São Paulo precisa modernizar, precisa mostrar que está voltando a ser transparente, está voltando a pensar na coletividade e não os 240 conselheiros. Bom, enquanto isso não acontece, o voto é indireto e algumas pessoas têm muito peso na eleição que vai se aproximar no São Paulo. Eu queria saber qual é o elo de ligação entre você e Abílio Diniz, você, Fernando Casal Del Rey, o Silvio de Barros, que também era candidato de oposição, vai estar do seu lado. Eu queria que você explicasse essa situação política. Não, o Abílio Diniz não está comigo. Quem está comigo é o Fernando Casal Del Rey, é o Paulo Amaral, é o José Douglas da Lora, é o Carlos Caboclo, o o Calef. São pessoas que são da oposição, estão todos comigo, e são pessoas que foram referência no passado. Você vê, o Carlos Caboclo, se eu não me engano, ele foi o primeiro homem a botar o marketing no São Paulo Futebol Clube, ele que trouxe na época a Bombril, ele foi um diferencial lá na frente. Então, são essas pessoas que estão comigo, é a oposição, são pessoas que foram referências no passado, são pessoas que vão me dar essa tranquilidade na administração, porque já passaram dificuldades lá atrás e estão diretamente comigo. Silvio de Barros também está comigo, vai fazer parte lá na orientação da parte financeira, porque ele é um diretor da Fiesp já há muitos anos, ele é o diretor financeiro da Fiesp, então eu tenho pessoas sérias do meu lado e que vão fazer o diferencial, porque a minha administração será uma administração compartilhada. Eu vou fazer o papel de presidente, não vou fazer papel de diretor de futebol, estou colocando um diretor de futebol que conhece, que é do ramo, vou botar um diretor financeiro com meritocracia, que é do ramo, diretor de marketing. Hoje nós não temos um diretor de marketing, temos um gerente que era gerente do basquete do Pinheiros, então vou trazer um profissional, sim, do marketing. O São Paulo vai mudar, o São Paulo vai voltar a ser o que era no passado. Remunerar conselheiro acabou? Isso aí foi um trabalho que eu fiz lá atrás, em 2015, onde eu fiz um abaixo-assinado que obtive 109 assinaturas para acabar com a remuneração do conselheiro. Fiz isso com muito esforço. Aí, naquele momento, o Walter Júnior entrou no processo e fez uma pizza. Essa pizza durou até abril de 2020. Quando era para acabar, naquele momento que eu fiz o abaixo-assinado, fizeram a pizza para que viesse a remuneração até abril de 2020. Se estava errado naquele momento, porque foi até 2020, né? Então, eu fiz um trabalho muito forte, junto com 109 conselheiros, para acabar com isso. Que era um absurdo, uma coisa que não podia ter acontecido nunca.
Esses nomes citados pelo Roberto Natel, todos conhecidos nossos, né? Uns até muito, muito próximos, que a gente pode até chamar de amigo, o Calef. O Carlos Caboclo é pai do Rogério Caboclo, e também o Carlos Caboclo foi o homem que trouxe Tele Santana para o São Paulo. Parece que deu certo, né? Foi realmente um momento de glória para o São Paulo, ou seja, é um São Paulino de quatro costados. De uma coisa eu também tenho certeza, já agradecendo desde já o amigo Roberto Natel, acho que posso chamá-lo de amigo, a gente já trombou em alguns jogos do Morumbi. Uma coisa eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida. Eu não sei se você vai ganhar a eleição. Se ganhar, você tem boas propostas e que você seja muito feliz e o São Paulo também. Mas uma coisa eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma. Você é um grande São Paulino, você torce pelo São Paulo, você gosta do São Paulo, você não vai se servir do São Paulo. Isso é muito legal. E desde já, de minha parte, agradeço a sua participação aqui, viu, Roberto? Eu que agradeço vocês, muito obrigado pelas suas palavras. Tenha certeza que eu como grande São Paulino, estou desesperado para fazer essa mudança, porque nos últimos anos, quem está lá dentro tem uma decepção muito grande. Eu estou combatendo, sim, batalhando muito para acabar com isso, para acabar com essas regalias, para fazer um São Paulo forte com pessoas que querem realmente mudar o São Paulo Futebol Clube. E é esse o meu objetivo. Agradeço as suas palavras e sempre que precisar de mim eu estou à disposição, e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Posso dar um recadinho final aqui, Quartarolo? Com certeza. Dê um abraço também no Roberto Natel. Obrigado, Roberto, pelo carinho, pela consideração. Eu acho que as pessoas que, quando elas se candidatam a comandar uma instituição, elas têm que estar sempre disponíveis para debater essa instituição. Afinal de contas, não é o esforço pessoal, é a instituição que pesa, a instituição é que é importante. Falo isso porque ninguém é obrigado a conceder entrevista, ninguém é obrigado a conversar com ninguém, mas quando a gente encontra uma pessoa que está disponível, que aceita discutir essa instituição, isso é muito legal. A gente fica orgulhoso do papel que a gente pode fazer e também orgulhoso de poder mostrar as propostas dessa pessoa para a instituição, no caso, São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado pelo carinho, boa sorte na eleição. Tomara o São Paulo melhore, e é isso que a gente quer de todos os clubes que a gente fala por aqui. Obrigado, viu? E pode ter certeza que se eu ganhar a eleição, o canal vai estar aberto sempre, vou atender todos, porque aí esse é o diferencial, você não pode mudar depois, pelo contrário, você tem que atender mais ainda, porque quando você recebe críticas, você tem que olhar essas críticas como construtivas, saber usá-las para o bem, para ver se você está com a razão ou não, ou se a pessoa está com a razão ou não. É isso que faz a diferença de um presidente e um sucesso, usando pessoas coerentes e compartilhando a administração para você chegar no objetivo final. Muito obrigado, viu? Obrigado. Esse é Roberto Natel, que é candidato à presidência do São Paulo Futebol Clube, um programa muito especial, mais um aqui, Futebol em Rede Entrevista. Venha para a rede você também, obrigado ao Roberto Natel, obrigado ao Fábio Seródio, e até a próxima, né, gente? E o Fred Batalha também. É lógico, gente. Obrigado, viu?